Modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Já que aparentemente vocês gostaram muito daquele vídeo que eu gravei comparando o meu primeiro e o meu último corpete vitorianos, que você encontra aqui em cima no card, resolvi gravar esse vídeo para responder a uma pergunta que aparece com frequência nos comentários, e que é: como eu aprendi a costurar as minhas próprias roupas de época? Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e você está no canal da Modista do Desterro. O ano era 2010, e lá em Curitiba uma galera se juntou para fazer o primeiro piquenique vitoriano do Brasil, inspirado num evento com uma pegada mais gótica que já rolava na Alemanha há alguns anos. Eu era apenas uma camponesa, morando no pé da Serra Catarinense e que decidiu que estava na hora de Florianópolis ter um evento desses também. O fato de eu ter organizado esse evento a 100 km de distância é apenas um detalhe, e a gente pode colocar a culpa disso na conta da minha terapeuta da época, que me desafiou a pensar um projeto e executar todas as etapas e levar ele até o fim, porque aparentemente eu era muito mais procrastinadora na época do que eu ainda sou agora. Eu sabia que eu queria uma saia de passeio estilo 1890, 1900, mas a internet era todo mato naquela época e principalmente não tinha ninguém falando sobre isso em português. Então, com a ajuda de mamãe modista, lá fomos nós revirar fóruns e blogs gringos atrás de referências. E, bom, foi graças à mamãe modista, que já sabia costurar, que eu acabei ganhando essa saia arrasiane para o meu primeiro evento com roupa de época. E depois disso, Mamis ainda fez esse vestido para mim, inspirado num figurino da minissérie Chiquinha Gonzaga. Eu amo cada uma dessas roupas e eu guardo elas com muito carinho, por conta das boas lembranças que elas me trazem. Mas com o tempo e novos eventos da extinta Sociedade Histórica Desterrense, eu acabei percebendo que as minhas roupas estavam um pouco mais modernas do que eu tinha em mente. E o que eu queria mesmo era ser confundida com uma viajante do tempo. E foi aí que eu descobri a costura histórica. A costura histórica envolve toda uma pesquisa sobre como as roupas eram construídas em cada época, como se faziam os moldes, quais materiais eram usados, se as roupas tinham algum tipo de estrutura interna, e como é justamente o cuidado com essas coisas que diferencia uma fantasia de um traje histórico. Só para deixar claro que eu não estou fazendo nenhum tipo de julgamento de valor aqui. Eu acho a maioria das fantasias de inspiração histórica absolutamente lindas. Só que o que eu estava procurando e o que eu procuro ainda hoje é a sensação de que eu acabei de sair de um quadro do século XVIII ou do século XIX. E isso é o tipo de coisa que só a costura histórica consegue me dar. Quando eu descobri a costura histórica, e com isso se vão para mais de 10 anos nesse hobby, também descobri que as pessoas fazem trajes históricos pelos mais diversos motivos. Porque elas estão afim, porque querem testar a eficácia de uma técnica específica, porque a produção precisa de um figurino historicamente um pouco mais realista. E até aprendi que museus às vezes encomendam réplicas de trajes. Foram os blogs e grupos gringos. Eu chegava lá na maior cara de pau, explicando que eu estava ali simplesmente para aprender, e eu pedia que, muito por favor, eles me deixassem ficar lá, quietinha no canto com meu caderninho em silêncio, só lendo e aprendendo com eles. Ao mesmo tempo, eu fui tentando descobrir livros em português que me permitissem conhecer um pouco melhor quais eram as características da roupa em cada época. E se você tem interesse pelo assunto, aqui em cima no card tem um vídeo que eu já gravei sobre esse tema, com algumas dicas de livros, em português, mas em outras línguas também, que são as referências que eu fui juntando ao longo desses anos e que eu acho que pode ser legais para quem está começando. Mas quando eu realmente comecei a colocar a mão na massa, eu estava completamente perdida. Porque existe um abismo imenso entre você saber o que era vestido e você saber como essas coisas eram feitas. Foi aí que o Facebook e o Pinterest me salvaram muitas e muitas vezes. O contato que eu tinha com modelagem era através dos gabaritos, aqueles moldes com vários tamanhos, que a minha mãe tinha do tempo que ela fazia em corte e costura, e também conversando com ela para tirar algumas dúvidas, coisas que apareciam. Mas como nenhuma de nós duas é profissional, simplesmente tinha horas que as coisas não entravam na minha cabeça, eu não conseguia entender como fazer. Então eu ia pro Pinterest, eu ia atrás dos grupos e eventualmente, muito eventualmente, eu achava alguma coisa no YouTube que salvasse a minha vida.
Comecei organizando o meu Pinterest pelos meus séculos favoritos, 18 e 19, e criando pastas para cada década ou silhueta. Ali eu salvava tudo o que eu encontrava de peças originais e todos os detalhes. Pegava essas fotos de detalhes de peças originais e postava nos fóruns gringos e nos grupos no Facebook e perguntava qual era o nome da técnica que estava sendo usada. E assim eu conseguia encontrar uma chave de busca específica para procurar algum tutorial daquela técnica, mesmo que fosse em outra língua. Para não dizer que eu nunca fiz um curso de corte e costura na minha vida, eu acho que eu fiz 3 semanas de curso. E eu tive que largar o curso por causa do trabalho. E agora você já sabe exatamente por que a minha costura é totalmente caótica. Sempre que eu quero começar um projeto novo, eu começo, na verdade, pela pesquisa dele. E como eu sou naturalmente indecisa, isso significa que eu vou passar pelo menos, no mínimo, uns 2, às vezes 3 meses, só juntando referências. E à medida que eu vou acumulando essas referências, isso foi o que me ajudou a conseguir treinar o meu olho para identificar o que é próprio de cada década, de cada época específica que eu gosto. E saber diferenciar já só no olho o que é um traje original, o que é uma recriação moderna e o que é um figurino com livre inspiração histórica. E aqui não tem atalho, gente, tá? Recriação histórica é tipo 90% pesquisa, 7% ódio e no máximo uns 3% de glamour. E esse glamour só dura até você encontrar o primeiro defeito na roupa depois que ela tá pronta. E foi só quando eu realmente me convenci disso que eu comecei de fato a levar a pesquisa um pouco mais a sério. Até posso dizer de uma maneira um pouco mais profissional. Eu comecei a trazer para dentro da costura histórica tudo aquilo que eu não aplicava nela e que é o conhecimento da minha formação original, que é historiadora. Então, se você não sabia, você sabe agora, né? Eu sou realmente formada em História. Eu sou licenciada e bacharel em História pela Universidade Federal de Santa Catarina. Enfim, eu acabei pegando emprestado da História todo um cuidado de metodologia de pesquisa, de tipologia de fontes, de como fazer análise dessas fontes e conseguir tirar da fonte mesmo a informação não explícita que está nela. Foi aí que eu comecei a investir mais em trajes completos do que em peças separadas. Isso me permitiu, cada vez que eu ia produzir um traje, eu mergulhar a fundo naquela década, naquele período específico. E então coisas que faziam zero sentido, que só pareciam extremamente excêntricas, tipo um jeito específico de fazer as pregas da manga em 1890, elas realmente começaram a fazer sentido, porque eu consegui começar a perceber no meu corpo como esses detalhes afetavam não só a parte estética, a parte visual da roupa, mas principalmente a mobilidade, a questão do conforto. E foi aí que eu acabei aprendendo, na prática, que as roupas vitorianas e as roupas do século XVIII não são nem de longe tão restritivas aos movimentos quanto os livros teóricos de história da moda fazem parecer. Eu lembro que o primeiro investimento pesado que eu fiz em costura histórica foi investir no primeiro volume da coleção Patterns of Fashion da Janet Arnold. Eu não lembro quando foi que eu comprei, mas eu lembro que ele custou uns 50 ou 60 reais na época, mas na época isso já era bem caro. E eu passei o ano inteiro juntando dinheiro para conseguir comprar o livro, mas de lá para cá a nossa economia degringolou, o dólar disparou e basicamente qualquer coisa que seja importada está muito cara. Na real, até os livros nacionais estão muito caros. Então, grande parte dos títulos que são considerados fundamentais para a costura histórica e que estão naquele vídeo que eu já linkei para vocês aqui em cima, eles podem ser encontrados na internet, digamos assim, em meios alternativos. Eu gosto da expressão cópia de segurança, porque vai que o original se perde, né? A gente tem uma cópiazinha dele guardada. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link de uma biblioteca virtual, onde você consegue encontrar vários títulos de costura histórica, de história da moda, de literatura, mas antes disso, já quero dizer que a biblioteca não é minha, eu não hospedo nada, eu tô só indicando o link para as pessoas procurarem. Eu não tô pirateando nada. Mas o nosso segredinho, tá? Quem faz curso comigo tem acesso à minha biblioteca de cópias de segurança, então se você ainda não deu uma olhada nos meus cursos, clica aqui embaixo também, tá? A gente não tem uma formação específica para costura histórica no Brasil, pelo menos não até onde eu sei. O que eu sei é que temos alguns cursos livres de história da moda, tem as cadeiras de história da moda que normalmente fazem parte são oferecidas pelos departamentos de graduação em design de moda.
E nós temos alguns cursos livres que têm uma pegada mais de ser voltados para peças específicas, tipo um determinado modelo de chapéu ou técnicas de corsês históricos, mas nada que seja tão amplo a ponto de você estudar toda a parte teórica e você estudar todas as técnicas de confecção de um determinado período. Então, quem quer aprender costura histórica, quem já está começando ou quem está pensando em se aventurar nesse caminho, precisa ter bem claro na cabeça que você vai precisar ralar bastante. Você vai precisar estudar bastante. É preciso ter um pouquinho de perseverança, um pouquinho de paciência e uma dose extra daquele quesinho de detetive para ficar revirando a internet atrás de informações que não são as que aparecem na primeira página de resultados do Google, tá? A parte da costura em si, de manusear uma máquina de costura ou de costurar à mão, já é uma coisa um pouco mais fácil, porque você consegue boas referências disso, inclusive em português. Uma coisa que eu tive durante muito tempo foi um arquivo feito no editor de texto no computador, em que eu tinha uma imagem da técnica, o nome dela em inglês, às vezes quando eu achava o nome em francês, e um nome aproximado em português também. Isso me ajudou a ir memorizando e sabendo quais termos usar para buscar quando eu tinha dúvidas acerca de como executar cada técnica. O grande lance é que você vai gastar tecido. Você vai gastar tecido, você vai perceber que fez tudo errado, você vai ter que desmontar tudo e vai morrer de raiva de si mesmo por isso. Mas não existe aprendizado sem erro. E o que eu fiz ao longo desses anos foi tentar diminuir o impacto financeiro que esses erros teriam no meu orçamento. A maior parte dos meus trajes são feitos com tecido de lençol ou com tecido de cortina e, como eu aproveitei para fazer amizade com os vendedores das lojas, eles me avisam quando tem liquidação nas lojas. E assim eu já sei que eu vou conseguir comprar tecidos com preço bem mais acessível para conseguir investir em projetos ao longo do ano. E mesmo assim, de vez em quando a grana aperta e eu preciso costurar alguma coisa só para manter o que me resta de sanidade, eu vou lá e desmonto algum projeto antigo, eu reaproveito os materiais. O bom dos trajes históricos é que eles usam quantidades consideráveis de tecido, então quando você desmonta, sei lá, uma saia de crinolina, você tem no mínimo uns 3,5 metros de tecido ali para aproveitar para outra coisa. E isso foi uma coisa que a costura histórica me ensinou. É maravilhoso, além de perfeitamente aceitável, que um traje seja desmontado para fazer outro, porque era isso que as pessoas faziam no século XVIII e XIX, quando o tecido era muito mais caro do que hoje em dia. Mas eu acho que muito pior do que o gasto de tecido em si, para mim foi muito mais difícil aprender a conviver com o erro, porque eu sou muito exigente comigo mesma. Como professora, eu não sou tão exigente com os meus alunos quanto eu sou exigente com as coisas que eu faço. E admitir que eu erraria, que o erro faz parte do processo e que muitas vezes o que sai errado é o que dá para fazer naquele momento, que não tem, na verdade, nada de errado com isso. Admitir para mim mesma que eu precisava criar expectativas mais realistas a respeito do que eu conseguia fazer no momento, em termos de recursos e em termos de habilidade. Aceitar que não ia ficar igual a referência que estava na minha cabeça ou a imagem que eu estava olhando no Pinterest e que não tem problema nenhum com isso, que a hora que eu tivesse mais habilidade, mais tempo ou até mais grana, eu sempre poderia acertar algum detalhezinho, eu poderia refazer o traje, eu poderia consertar e aprimorar o que eu já tinha feito, mas nunca invalidar o meu processo inteiro de construção e de aprendizado. Se eu disser para vocês que foi fácil, vai ser mentira, porque não foi fácil, não é fácil até hoje na real. Para quem acompanhou a saga do traje da Condessa de Barral, ele levou tanto tempo para ser feito justamente porque eu coloquei um nível de referência de qualidade nele que tinha horas em que eu simplesmente dizia que eu não ia terminar o traje, que eu não queria continuar porque estava difícil de chegar naquele patamar. Mas era um compromisso que eu tinha assumido comigo desde o começo. Mas por favor, crianças, não se torturem com isso, tá? Para você que está chegando agora nesse universo de costura histórica, eu preciso ser absolutamente sincera com você. Gostaria muito de olhar para você e dizer que existe um caminho único para você seguir. Te pegar pela mão, te apontar e dizer, segue por aqui, que essa é a única trajetória correta. Porque a trajetória correta única não existe. A única coisa que eu posso te afirmar com toda certeza é que qualquer caminho que você escolher dessa jornada de costura histórica vai envolver muito estudo, e vai envolver muito tempo também, porque
qualquer trabalho manual e qualquer coisa que exija um certo aprimoramento das nossas capacidades intelectuais não acontece de uma hora para outra. E quando você achar que já sabe alguma coisa, no meio do caminho, você vai descobrir que não sabe nada. Você vai ter que voltar 10 casas no tabuleiro. Vai ficar muito bravo por causa disso, vai querer mandar tudo pro inferno. E aí esse é o momento que você larga o seu projeto ou larga a sua pesquisa, toma um bom gole d'água, faz outra coisa e volta para o seu trabalho de costura histórica quando você tiver menos pistola. E isso, infelizmente, é um ciclo sem fim. Ajustar expectativas é importante. Expectativas muito altas geram frustração, especialmente quando é a primeira vez que você vai fazer alguma coisa nova. E frustração é uma das coisas que mais leva as pessoas a desistirem de coisas novas. Então, pelo menos tente não se cobrar tanto, não se comparar tanto com os trabalhos de outras pessoas, porque no fim das contas, você só vai conseguir machucar a si mesmo. A gente já conversou um pouquinho sobre isso no vídeo sobre historicamente correto que está aqui em cima no link. E se você ainda não assistiu esse vídeo, dá uma olhadinha lá que vai te ajudar também com bastante coisa. E é sempre bom você ter alguém com interesses em comum para conversar. Às vezes a gente está tão cansado tentando resolver um problema que a gente passa horas e horas debruçado em cima dele e não consegue enxergar uma solução. E aí você mostra esse problema para outra pessoa e em 2 minutos ela encontra uma solução que estava ali o tempo todo e você não conseguiu enxergar porque estava cansado, porque estava frustrado, porque estava chateado com o atraso do projeto. É importante ter alguém para trazer um outro olhar para o teu projeto e até te dar uma puxada de orelha quando você estiver fazendo tempestade em copo d'água com coisas pequenas. Você não está sozinho e você não precisa fazer essa jornada sozinho. Vou deixar aqui embaixo na descrição 2 links para ajudar vocês a conhecerem mais gente que se interessa por esse assunto e, quem sabe, garantir aquele estímulo que você está precisando para começar a se aventurar na costura histórica. Nós temos um grupo de Costura Histórica Brasil lá no Facebook, somente em língua portuguesa, e nós também temos um servidor de costura histórica no Discord. E lembrando que os 2 links estão aqui embaixo na descrição para vocês.